Pessoal, vou explicar então para vocês, né, as atividades 1 e 2 aqui do PET. Então, atividade 1 diz o seguinte: Sabrina, Pedro, aqui está Maria, mas é Mariana, e Alice estão participando de um jogo dividido em 2 etapas, em que o vencedor é o participante com a maior soma de pontos nessas etapas. Na primeira disputa, Sabrina conseguiu 6 pontos, Pedro conseguiu 4 pontos, Mariana 8 pontos e Alice 4 pontos. Monte uma tabela com os pontos de cada um dos amigos. Muito bem, então eu coloquei aqui para vocês o exemplo da tabela que vocês irão fazer, que na verdade essa atividade 1 pede para vocês construírem 3 tabelas, tá? Então, uma tabela que é aí na letra A, vocês vão colocar os participantes, né? O nome deles, Sabrina, Pedro, Mariana e Alice. E depois, na segunda linha, os pontos. E aí, você vai colocar aqui os pontos feitos por cada participante. E, após a tabela, você, então, vai responder o que se pergunta na letra B, na letra C, que é sobre razão. Quer saber qual é a razão, por exemplo, de número de pontos de Sabrina e Alice? Então, você vai pegar a quantidade de pontos de Sabrina sobre a quantidade de pontos de Alice. Então, é aquela quantidade que está para a outra quantidade de Alice. Se a fração já estiver na forma irredutível, não tem simplificação. É a resposta que você achou. Se o antecedente e o consequente tiver que ser simplificado, você precisa simplificar, tá? Depois, na letra D, você vai montar outra tabela. Por quê? Que seria a segunda rodada. Então, você vai formar a segunda tabela com os mesmos nomes: Sabrina, Pedro, Mariana e Alice. Só vai mudar aqui a quantidade de pontos, né, feitos por eles. E aí você vai, então, responder a razão que ele pergunta referente a cada jogador. Depois, na letra G, pede para você montar uma tabela geral com os pontos de cada amigo, né? E dizer quem ganhou. Aí, ao invés de você colocar aqui pontos, né? Você vai fazer uma tabela colocando pontos da primeira rodada. Então, você põe aqui no lugar de pontos, primeira rodada. Outra linha, segunda rodada. Os pontos que eles fizeram na primeira rodada. Os pontos que eles fizeram na segunda rodada. E depois, na quarta linha, você vai colocar total de pontos. E aí você vai somar o total de pontos de Sabrina, de Pedro, de Mariana e de Alice. E responder o que está perguntando aí. Ok, gente? Então, é bem simples essa atividade, né? Depois, na segunda atividade, que é o número 2, leia com atenção e faça o que Sabrina pede. O que a Sabrina pede? Elabore situações, problemas envolvendo razão, né, e fração. Logicamente, a razão ela é representada por uma fração com números positivos e negativos. Então, eu estou dando aqui para vocês uma ideia. Vocês podem, por exemplo, criar aí 4 times fictícios. Então, não precisa ser Flamengo, não precisa ser Botafogo, não precisa ser Cruzeiro, não precisa ser Atlético, não precisa ser
Santos. Então, o time que vocês quiserem, vocês podem inventar os times aqui. E aqui você vai colocar o saldo de gols. O que é o saldo de gols de cada time? É a diferença entre a quantidade de gols marcados e a quantidade de gols sofridos. Então, nesse saldo de gols aqui, você pode ter números positivos e pode ter números negativos. Então, positivo quer dizer que o time está com saldo positivo. Negativo, o time está com saldo negativo. Então, ele está perdendo. Então, eu gostaria, né, que vocês trabalhassem com valores positivos e negativos, conforme o enunciado aí do PET. E depois você elabora, então, a pergunta A, a pergunta B. Qual a razão, por exemplo, do time, né, do Joaquim para o time, por exemplo, Campinho? Então, você vai escrever, né, o saldo de gols do primeiro time para o saldo de gols do segundo time. Então, você pode ter valor positivo no numerador, valor negativo no denominador, ou vice-versa, negativo no numerador, né, positivo no denominador. Então, é isso que está pedindo para se fazer aqui na questão número 2. E aí você pode, né, elaborar um enunciado em uma determinada rodada do campeonato, né? Observe a tabela com o saldo de gols de cada time, né? E faça o que se pede. Aí você faz as perguntas A, pergunta B, pergunta C, quantas vocês quiserem, relacionado, né, com os times e o saldo de gols, representando o quê? Razão, tá? A palavrinha razão tem que entrar na pergunta de vocês, tá? Então, aqui foi só uma ideia, porque saldo de gols a gente envolve, né, números positivos e negativos. E aí, então, você, né, coloca direitinho conforme pedido no enunciado, ok, gente? Então, essas 2 atividades vocês irão fazer para a nossa próxima aula, que é sexta-feira, ok?